semestre passado, quem não assistiu? Gente, teve gente que não assistiu uma aula sequer, tá? E depois me perguntou por que a a nota da prova é essa mesmo? É essa mesmo. Você tirou essa nota mesmo, tá? Porque assim, nós vamos ter todo o conteúdo teórico, vocês sabem como eu trabalho. Eu sempre preparo uma apresentação e indico o material teórico para vocês lerem. Se não tiver em sala, né, não vai conseguir fazer a prova, porque a prova vai ser feita com detalhes das explicações que eu dou em sala de aula, tá? Trocar gabarito, se um errar, todo mundo erra, porque a prova vai estar complexa. Complexa porque ela vai exigir de vocês atenção em sala e reflexão. A mesma coisa para o trabalho, tá? O trabalho, deixa eu só desligar meu WhatsApp no computador que está ligado e está dando problema. O trabalho, se eu pegar todos os trabalhos que eu faço, que eu recebo, eu passo em 3 programas diferentes de controle de plágio. Evidentemente, tem quem faça isso para mim, vocês sabem que eu tenho uma monitora. Evidentemente que existem plágios, tem gente que sabe fazer plágio que não pega. Mas aí vai da consciência de cada um. Então, não plagiem, tá? Também não encham o trabalho de citações literais, que é uma maneira de não tornar plágio, mas de fazer um trabalho totalmente com as falas de um outro autor, que não vocês. Então, tenham bastante atenção com isso, né? Outra coisa que agora eu não vou ter mais a tolerância que eu tinha, e não é só com a turma de vocês, é com todas. Erros de língua portuguesa. Vejam, ser psicólogo e psicóloga exige que saibamos escrever. Eu tive todo o meu ensino fundamental, né, já no ensino médio, parte do meu ensino fundamental eu fiz em escola pública. Eu fiquei com falhas na aprendizagem da língua portuguesa que eu só fui sanar depois de formada, fazendo cursos preparatórios para concursos que me preparavam para a redação. O que eu quero dizer para vocês? Eu não posso ter dó de um texto de um aluno dedicado que escreve muito mal. Porque quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão ter que fazer uma autobiografia, vocês vão ter que escrever algum texto, e a maneira como vocês escreverem, ela vai ser avaliada como uma das formas de classificar vocês. Mais do que isso, vocês estando empregados, por exemplo, trabalhando num órgão que produz relatórios, quase todo órgão produz relatório. Ou ele sai da unidade e vai para algum lugar, ou ele fica arquivado para os conhecimentos dos próprios trabalhadores. E vocês precisam escrever com clareza. Então, textos escritos com uma língua portuguesa inadequada, às vezes tem textos, gente, eu não me recordo, eu não fico gravando que turma tem qual característica de escrita, porque eu não gosto de ficar com uma ideia ruim das turmas. Então, eu tento esquecer, e de fato eu esqueço, não sei eu sei que a turma de vocês teve um incidente com plágio comigo, né, que deu um BO sério, mas era de vocês mais uma junto. Só isso que eu me lembro. Mas, assim, escrever direito é uma coisa que eu não vou ter mais tolerância com uma escrita confusa, desorganizada, que não dê para entender o que está sendo dito. Eu não vou dar nota por coisa que não esteja inteligível, coisa que eu já fiz em outros momentos, tá? Então, assim, tomem cuidado com isso na escrita do trabalho. E mais, na prova, quando as questões forem dissertativas, tá? Porque esse ano vai dar reprova e essa é uma disciplina, todas eu tô tendo ultimamente, em que eu vou ter muito rigor na correção dos trabalhos. E também nas provas, nas questões que sejam dissertativas, tá?
O que mais que eu queria falar, assim, de entrada? Bom, então vocês vão, o trabalho de B1 com entrega dia 11 de março, podem fazer em dupla é o trabalho, se fizerem com menos componentes, se tiver individualmente, menos é um, né, gente, é individual. Vai ter desconto, se fizerem com mais, o desconto é maior ainda, tá? Porque eu quero, se fizer sozinho, vai ter desconto. Se fizer de 3 para cima, é muito maior o desconto, podemos zerar a nota, porque o que eu pedi é ou individual ou em dupla. Quer dizer, pedi em dupla. Se fizer individual, a gente vai ter um desconto de nota, tá? E mais, eu posso até zerar. Se eu achar que a coisa foi feita assim, só para botar a gente no embalo e ganhar nota. Eu tenho alunos que passaram na disciplina, não fizeram nada, não assistiram nada, aula nenhuma, puseram os seus nomes nos trabalhos e passaram de ano. O professor sabe? O professor sabe. Sempre tem um colega que vem dizer. Então, não tentem embarcar nessa, porque vai reprovar, né? Tá bom? E a disciplina, Karina? Além do terror que você fez com a gente. Bom, deixa eu acabar de falar do trabalho. Então, assim, dia 11 vai ser uma pesquisa onde vocês vão escolher uma linha e vão dissertar sobre como essa linha trabalha com grupos. Eu não quero uma página só. Eu não quero meia página. Eu quero uma redação não, um trabalho onde eu entenda os principais fundamentos da linha que vocês escolheram quando eles trabalham com grupos. É isso que eu preciso, eu quero substância. Entendam, quanto mais superficial e nas coxas for o trabalho de vocês, menos nota vocês vão tirar. E essa é uma disciplina bastante nível, com alto nível de exigência. Bom? Bom, é isso, vocês vão receber detalhes sobre formatação. Não precisa fazer totalmente formatado nas normas da BNT, mas fonte 12, espaçamento entre linha 1,5, tá? Justifiquem, deixem o texto reto do lado direito, tá? Tem gente que não justifica ali o texto. Façam parágrafo, né? E mandem para o monitoriacarinasabedotti@gmail.com, que é o e-mail onde a Juliana segue trabalhando comigo como minha monitora, tá bom? É para lá que mandarão um trabalho. Peço que preferencialmente mandem em PDF, tá? Preferencialmente. E bom, eu acho que é isso, assim, tá? A explicação do trabalho, a priori, é essa, tá? Alguma dúvida sobre o trabalho? Beleza. Olha só. Eu tenho, Pro, desculpa, boa noite, tá? Pode falar, quem está falando? A Andressa? Andressa. Ah, Tudo oi, bem, Pro? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você também? Prazer revê-la novamente nesse semestre. Prazer é meu, nosso. Quantas pessoas estão aqui? Prazer é meu. Então, Pro, tá meio ruim aqui, às vezes falha a sua fala, mas estou aqui tentando. Então, o trabalho é para dissertar sobre o fundamento. Eu vou escolher uma linha de abordagem que eu trabalharia em grupo, não que é para fazer em grupo, que eu trabalharia em grupo, é isso? Não, você vai escolher uma abordagem e vai fazer pesquisa como essa abordagem trabalha com grupos, quais os fundamentos, quando elas trabalham com grupos, que técnicas elas usam, como elas interagem, tá? Tá. Porque Entendi. o que acontece? Quando eu dou essa disciplina, os alunos ficam um pouco perdidos, assim, eu dou muitos conceitos, muito mais da psicanálise, tá? E tento fazer uma adequação, uma adaptação. Sempre eu dou um exemplo da psicanálise, daí eu disse, gente, na comportamental seria mais ou menos assim e tal. Então eu tento sempre puxar a comportamental pelo menos junto e às vezes o humanismo, as linhas do humanismo. Mas eu não tenho como saber. Sócio-histórica, que é uma linha que eu trabalho junto com a psicanálise. Então eu vou tentando falar como as linhas manejariam aquele contexto grupal, dependendo da linha, como ela faria o manejo. A gente vai falar muito de manejo nessa disciplina. Uma das coisas que os alunos falavam muito no semestre passado é tipo assim, nossa, professora, que legal, com essa matéria a gente aprende muito sobre como manejar um paciente ou como manejar uma pessoa que a gente atenderá. E, de fato, é uma disciplina em que vocês vão ter muito sobre manejo. Talvez a primeira disciplina em que vocês vão ter muita informação sobre, na hora do vamos ver, do cara a cara, atendendo,
como é que eu faço? Bom, o ideal aqui seria fazer desse jeito, fazer esse manejo, prestar atenção nisso, naquilo, tá? Não tem muito disso nessa disciplina. Tá bom, Andressa? Ficou claro o trabalho? Ficou, Pro, obrigada. Beleza. Mais alguém? Alguma dúvida? Então, vamos adiante, gente. Que mais? Não vou fazer chamada, a chamada vai ser a prova, tá? Alguma pergunta a mais, pessoal? Ah, eu ia falar uma coisa. Veja. Desafio nota máxima. Os professores, não sei se já disseram para vocês, que em B1, os 1000 pontos da prova, a prova vai valer 900, a prova de B1, e se fizerem o desafio nota máxima, ganharão 100 pontos de lambuja só por fazer o desafio nota máxima. Então, a prova vai valer 900. Quem não fizer o desafio nota máxima, a prova vai valer só 900 pontos, tá? Beleza? Os professores já haviam falado isso para vocês? Sim, falou ontem. Beleza. Então tá. Olha lá. Vamos começar então. Ó, bibliografia. Vamos começar por ela? Então vamos lá. Que livros a gente vai trabalhar? Essa disciplina, embora ela tenha a base de alguns conceitos teóricos, né, na psicanálise, porque é a minha linha de base, eu vou fazer sempre, à medida do possível, a adequação para essas, no mínimo essas outras duas linhas, comportamento e humanismo. Este livro aqui, de um conterrâneo meu chamado Davi Zimmermann, chama-se Como Trabalhamos com Grupos. Lá no AVA, quando tem a disciplina, tem o plano de ensino. No plano de ensino tem a bibliografia. Tá lá, tudo sobre esse livro e todos os livros que eu vou usar na disciplina. Esse livro, Como Trabalhamos com Grupos, ele é um clássico. Eu tinha esse livro antigamente, eu emprestei para alguém que deu um fim nele, e eu acabei de comprar, semestre passado eu comprei ele de novo, só em sebo agora, né? A gente não consegue achá-lo para vender, não tem mais edição dele, né? Tá? Como trabalhamos com grupos? Boa parte dos textos que eu vou pedir para que vocês leiam serão tirados desse livro, tá? Então, Karina, ele é um livro bom de adquirir? O difícil é que, nesse momento, adquirir esse livro só se você adquirir pela via através de um sebo, porque, de fato, ele novinho você não vai conseguir. Eu não me incomodo. Até porque o meu eu percebi que a pessoa só leu o capítulo 1 e 2, riscou tudo e depois não mexeu mais no livro. Então, tá aqui, tá? Como trabalhamos com grupos. A aula de hoje que eu vou dar é do primeiro capítulo desse livro, tá? Eu vou dar aula, vou dar aí um tempo de aula, vou dar uma primeira introdução de alguns aspectos. Semana que vem a gente vai ter a continuidade dessa aula e mais o início de outra. No início dessa disciplina, é muito importante que vocês se atentem aos fundamentos das teorias e técnicas de grupo. Os fundamentos são muito importantes. Por quê? Se a gente entender bem os fundamentos, depois, quando vão surgindo casos específicos, e a gente não sabe exatamente como manejar aquele caso, a gente se lembra dos fundamentos, é como se fossem leis universais. Quando a gente não sabe as leis específicas sobre como a gente vai trabalhar com grupos, a gente tenta se lembrar das universais para construir o raciocínio do manejo adequado, tá? Fica claro o que eu quero dizer com isso? Então, as 3 primeiras aulas, elas são basicamente em cima de 2 capítulos, que a gente vai aprofundar. Na verdade, as 4 primeiras aulas, tá? E aí são sobre 3 capítulos. O primeiro, a gente vai fortalecer bem, né, o que são os fundamentos teóricos.
Aí depois a gente vai olhar teorias. Que teorias preenchem o atendimento para grupos? E as técnicas? Que técnicas a gente pode usar para atender grupos? Tá? E depois o terceiro capítulo, que é bem importante também, que é dos fundamentos, é atributos desejáveis para um coordenador de grupo. Esses 3 capítulos vocês têm que devorar. Porque fundamentos teóricos e fundamentos técnicos e atributos de um coordenador é algo que vocês têm que estar umas navalhas de tão afiados nesse conteúdo. Porque eles dão as bases para vocês trabalharem com grupos em qualquer lugar. Prestem bem atenção. Se vocês forem trabalhar numa clínica, mas eu não vou trabalhar com grupos. Tudo bem. Mas aí vocês estão lá atendendo uma criança. Antes de vocês seguirem, na verdade, antes de vocês iniciarem o tratamento com a criança, o correto é que vocês atendam os responsáveis. E veja, os responsáveis são geralmente pai e mãe. Um grupo chamado casal, que está sobre as regras do que a gente chama de conjugalidade. Casal é conjugalidade. Casal e seus filhos é parentalidade. Então, se vocês forem atender uma criança, um adolescente, fatalmente vocês vão trabalhar com grupo. Porque vocês vão ter que escutar os pais ou os responsáveis. E mais, vocês têm que pensar os responsáveis na interface com a criança e com outros irmãos ou outros familiares que façam parte daquele grupo familiar. Então, vocês vão ter que trabalhar com grupo, mesmo que vocês trabalhem com atendimento individual. Agora, vocês podem ir trabalhar num lugar onde vai ter grupoterapia, tratamento grupoterápico, né? Com foco clínico. Vocês vão ver tudo isso ao longo da disciplina. Os tipos de grupo, para que eles servem, onde é que a gente usa, tá? Outra questão, por exemplo, se vocês forem trabalhar num CAPS, vocês vão trabalhar com grupos. Bom, municípios como Piracicaba, que trabalham com RH inferior ao que deveria ter na política de saúde mental, por exemplo, evidentemente, se eu tenho pouco psicólogo para atender, eu vou agrupar as pessoas e atendê-los em grupo. Por vezes, a necessidade de agrupar não vem da indicação daquele sujeito para ser atendido em grupo. Nós vamos ver que existem casos que são indicados para a gente atender em grupo e outros casos que não são indicados, são contraindicados, certo? Então, se vocês forem trabalhar no CAPS, porque é uma imposição ou uma escolha metodológica, vocês vão trabalhar com o grupo. De qualquer forma, se tiver um indivíduo adulto, solteiro, que mora sozinho na sua clínica, ali estará presente um grupo. Como assim, professora? Vocês são espírita? Não. Veja bem, o grupo familiar, no mínimo ele, sempre está dentro de nós. Aonde quer que a gente vá, minimamente o grupo familiar, quem a gente entendeu por família, influência da qual a nossa identidade, a nossa personalidade, o grupo o qual influenciou potencialmente a formação da nossa identidade e da nossa personalidade, vai sempre dentro de nós. Então, o grupo sempre, a família sempre se faz presente, mesmo quando ela está ausente. Entendem o que eu quero dizer? Eu usei essa frase num laudo, num relatório psicológico que eu mandei para o juiz essa semana. Então, a família da gente sempre se faz presente, inclusive em forma de ausência, porque tem pessoas que tiveram vivências familiares extremamente danosas e que muito cedo se descolaram da família. Mas a família se faz presente na ausência. A gente tem marcas que essa convivência deixa, até quando ela nos deixa. Entendem o que eu quero dizer? Certo? Isso é psicologia, tá? Pura. Beleza?
Se a gente for trabalhar num CRAS, óbvio, se a política de assistência social tem a sua matriz de trabalho, a matéria-prima da política de assistência social, CRAS, CREAS, acolhimento, população de rua, isso aí, se a base dela é a matriz sociofamiliar, ou seja, trabalhar o núcleo familiar como o instrumento, o objeto sobre o qual eu vou ter as minhas abordagens psicossociais, trocar em miúdos. Lá no CRAS a gente trabalha a família, mesmo que seja um indivíduo que precise daquele atendimento. A gente vai olhar o núcleo todo. Lá no CREAS, a gente vai olhar o núcleo todo. Porque família é potência de suporte. Em tese, família é potência para o indivíduo superar suas vulnerabilidades. Mas, às vezes, a família é o motivo maior das vulnerabilidades do sujeito. Vou dar um exemplo da defensoria. Há 2 semanas atrás, um adolescente, vou dar um recorte de idade para não conseguir identificar, entre os 15 e os 18 anos, foi até a defensoria, foi posto para fora de casa pelo pai e por mais uma figura da família, porque ele é gay. Posto para fora de casa. Ele é menor de idade, tá? Eu vou falar isso porque isso é um elemento importante. Veja, neste caso, esse garoto vinha sofrendo assédio desde que ele demonstrou pela primeira vez características entendidas socialmente como femininas, tá? O que a gente tem aí? A gente tem 2 lesões potentes causadas pela família. Psicologia jurídica, vamos olhar agora. Uma lesão de direito do adolescente, que é muito grave, e um crime de LGBTfobia, tá? Porque tem vários nuances que faz configurar esses dois enquadramentos muito sérios. O que a gente tem aí? 2 familiares muito importantes na estruturação e na formação da identidade do sujeito, que devendo proteger, ele é menor de idade, desprotegeram. E não só desprotegeram, como violaram. Esta família tem deixado neste indivíduo marcas muito profundas. Então, quando o indivíduo senta na minha frente, ele está com crises de ansiedade muito específicas, ele está com uma autoestima baixíssima, ele está com ideia de suicídio, já que ele é a família religiosa, já que ele vai para o inferno, quem sabe ele se mata agora, porque o inferno chega logo, porque o inferno daqui da terra, da vida que ele vive, está sendo muito insuportável, né? Quem sabe o inferno não é melhor do que ele está vivendo aqui. Gente, a gente está falando de um adolescente, tá? Então, nesse caso, a família está presente mesmo quando ele está longe dela, porque essa família lhe deixa marcas que causam maus tratos. Por sorte, ele vai para a família extensa, que é um familiar extenso, né? Que não é pai, mãe e irmãos, está pedindo a guarda desse adolescente. Certo? Então, um outro braço familiar, aí família estendida, que a gente chama, vai cumprir a função de amparo a este adolescente. Tá certo? Ficou claro, gente? Beleza? Então, Davi Zimmermann, o livrão da disciplina que vocês já receberam por e-mail e já está postado no AVA. Certo? Para vocês não precisarem comprar, para eu não precisar ficar mandando toda semana. Quem está falando? Quem quer falar? Camila? Fernanda? Ah, desculpa, eu entrei agora. Vou desligar o microfone. Tá bom, beleza, Camila. Tá bom? Vamos para o segundo livro? Fundamentos básicos das grupoterapias, tá? Livrão também do tio Davi Zimmermann, mesmo autor, livro maravilhoso, muito bom, com fundamentos muito bons. Vamos usar vários textos daqui, vocês também vão receber. Só que eu não vou mandar tudo junto para não confundir vocês. Vocês vão receber o PDF desse livro. Eu também tenho ele e vou mandar para vocês. Esses 2 livros são os livros de base, fundamentos técnicos e teóricos, saem deles. É evidente que nós não vamos falar só de clínica, nós não vamos falar só de políticas públicas, nós vamos falar de empresa, nós vamos falar de como é que a gente trabalha com grupo nas empresas, na iniciativa privada, né?
E aí nós vamos usar esse livro do Luiz Carlos Osório, vai ser mais para o fim, que eu quero que vocês absorvam muitos fundamentos para a gente olhar como isso se dá no ambiente de trabalho, tá bom? Viu, Andressa? Valeu, Pro, tô de olho. Então, nós vamos usar esse livro aqui, quando a gente for falar de casais. Eu nem sei, porque agora eu estou com outros livros que são mais aprofundados ainda para falar de casais, eu vou ver. Mas para falar de empresa, em especial de empresas familiares, vai falar de empresas familiares, mas a gente vai falar muito de feedback, retroalimentação, essa comunicação na empresa. Quando a gente falar de comunicação com grupos, quem gosta de organizacional, de empresa, preste atenção, porque esse é um fator muito predominante quando a gente trabalha em grupos nas empresas, tá? Principalmente quando a gente quer trabalhar grupo e refinar a comunicação nos microsistemas, né? Os microgrupos, os setores, e no macrosistema organizacional como um todo. Isso é bem gostosa a aula sobre empresa. Eu gosto de dar essa aula, tá? Então, assim, a capacitação para o trabalho em equipe nas empresas vai ser um dos textos que a gente vai ler, e consultoria em empresas familiares, tá? São os dois textos de empresa que a gente vai ler, que é desse cara aqui, que é o Luiz Carlos Osório, Sistemas Humanos, como trabalhamos com sistemas humanos, grupos, casais e famílias e empresas, tá? E o Osório a gente vai usar para falar de empresa. Maravilha! Sem contar 1,5 toneladas de material que eu adquiri para dar a disciplina de teoria familiar sistêmica, que sou eu quem está dando agora, que fatalmente vocês vão ter, se não tiveram ainda, logo depois dessa disciplina. O que acontece? Vocês estão tendo, no meu entendimento, a lógica correta. Primeiro vocês estão tendo grupos, depois vocês vão ter teoria familiar sistêmica. Eu entendo que essa é a ordem correta das disciplinas. Mas, por exemplo, a disciplina de sistêmica que eu estou dando na terça-feira, tem gente do terceiro, do quarto e do sexto. E o pessoal do terceiro e do quarto não fez teorias e técnicas de grupo. Ou melhor, terceiro e quarto não fez. Então, eu vou ter que explicar mais fundamentos de grupos. E o do sexto fez. E vocês já vão pegar o meu entendimento da base. Vocês vão entender grupo como um todo, onde eu vou falar de casal também, de família também, grupo na escola, grupo na empresa, e depois vocês vão estudar especificamente a teoria familiar sistêmica, tá? Trocando em miúdos, a teoria sistêmica, vocês vão ouvir falar sobre ela aqui sim, porque eu vou falar dessa abordagem sistêmica. Ela olha para o núcleo familiar como se fosse uma grande engrenagem, um conjunto de engrenagens. Na verdade, vamos dizer ali, um mecanismo composto por várias engrenagens, onde cada uma se relaciona com a outra de uma forma diferente. Então, a gente vai ter a família como um todo, quanto sujeito, mas a gente vai ter os microsistemas, a relação da mãe com o pai, relação do filho com o pai, relação do pai com a filha. Como é que se dá? E a gente analisa esses microsistemas e olha para a relação familiar como um todo e interfere nela, fazendo manejo, fazendo com que a família supere os problemas que fez buscar o tratamento psicoterápico ou na sua clínica particular, ou no CAPS, ou trabalho no CREAS, ou trabalho no CRAS, ou se vocês forem trabalhar numa unidade de acolhimento de criança e adolescente, vocês vão ter que trabalhar as famílias, né? Inevitavelmente, enfim, tá bom? Fica claro? Querem fazer mais alguma pergunta até aqui? Então, vamos adiante. Bom, eu vou começar com a aula, então, tá? Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Tenham um pouco de paciência comigo, porque mudou um pouco o layout do Teams. E a tia ainda está tomando baile. Deixa eu achar aqui. Compartilhamento. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá mais fácil ainda para compartilhar a tela. Só que eu não estou com a minha apresentação aberta. Eu estou sim, peraí. Pronto. Não, não é isso que eu quero, não. O que eu quero é isso aqui. Pronto. Agora deixa-me ver. Cadê vocês?
Fechar. Aí, tá aqui. Não, isso aqui é uma reunião que a professora teve. Cadê minha apresentação? Fechei tudo. Cadê vocês? Ah, vocês estão aí. Ué, vamos de novo. Que conversa chata que tá vindo o tempo todo aqui na minha tela. Aê, me digam, estão vendo a minha tela? Sim, professora. Sim. Sim. Beleza. Então tá, vamos começar? Até que hora vocês querem ter aula hoje? Até agora, deu! Quero quem vai ser o primeiro sincero a falar. 8h30? Quem dá mais? 9. Aí, 10 para 9, tá? Até o intervalo, pode ser? 9 horas. Fechou, então. Olha lá. Teoria e técnicas de grupos. Esse é o nome da nossa disciplina, tá? Por que a gente pensa em grupo na psicologia? Se boa parte das coisas que a gente estuda fala dos atendimentos individuais, dos sintomas, da psicodinâmica, de como a mente funciona. Se a grande maioria das coisas que a gente estuda até um certo ponto na psicologia se faz entendendo o indivíduo, por que a gente trabalha e estuda grupos na psicologia? Veja, o ser humano, ele tem como uma das características da humanidade a ideia de se agregar, né? De as pessoas se unirem, se organizarem, se juntarem para coisas das mais variadas, né? Quando a gente vai estudar, né, a história da humanidade, a gente percebe, evidentemente, momentos e tendências mais individualistas, mas movimentos grupais muito potentes ao longo da história, né? Então, o ser humano, ele tem uma natureza com uma tendência a se unirem uns aos outros, tá? E não só por isso, na construção da nossa identidade, na formação da nossa personalidade, nós somos extremamente influenciados pelo primeiro grupo que o ser humano faz parte, a família. Lembre do conceito de socialização primária, meus amores, onde a professora disse, é em nível de socialização primária em que se estabelecem as primeiras marcas no ser humano do que são regras sociais, desde como a gente faz xixi, vai ao banheiro, né? Desde como devemos comer, usar os talheres, isso varia absolutamente de cultura para cultura, né? Tem lugares em que a gente come de hashi, tem lugares que a gente come com garfo, com faca, tem lugares que a gente come com as mãos, né? E isso tudo é ensinado, a gente aprende essas coisas, né? Da mesma forma, a maneira como a gente se relaciona com o outro, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Os seres humanos agrupados constroem suas leis, da mesma forma que existem leis para os funcionamentos familiares, leis para a gente viver em sociedade, regras. E a gente não sabe, não nasce sabendo essas regras, né? E essas regras vão sendo ensinadas, sociabilizadas pelo primeiro grupo de influência do ser humano, que é a família. Secundariamente, vem o que a gente chama de socialização secundária, que diz respeito aos grupos que frequentamos logo depois da família. É evidente que a gente está na família, mas a gente passa a frequentar outros grupos. Geralmente, a socialização secundária se inicia na escola.
tá? É nesse momento que o conjunto de regras que eu aprendi na convivência com o primeiro núcleo, com a socialização primária, que é a família, é nesse momento em que aquele conjunto de regras vai ser posto em xeque. E essa criança vai trazer o seu kit família para dentro da escolinha. E as outras crianças vão trazer os seus kits família também para dentro da escolinha. E é nesse momento, entre a bagagem que eu trago da socialização primária, que o meu coleguinha traz e a orientação do educador que está presente, que se inicia a socialização secundária. Percebam, nesses 2 momentos, a gente está em grupo. Evidente que o indivíduo tem as suas características, os seus traços, as suas escolhas, os seus interesses. Mas, boa parte, existem autores que dizem que a psicologia nunca diz respeito a um sujeito só, que sempre há um universo de outros sujeitos que compõem o sujeito. E eu gosto dessa definição, porque ela não é irreal, mas ela precisa ser olhada com esse olho, né, de quem vê e está falando da influência das pessoas, dos grupos dos quais fizemos parte. Tá certo? Então, a psicologia, ela é uma ciência que ela faz o movimento de olhar o individual e o coletivo. O individual e o coletivo. A sociedade tem uma potência de influência sobre nós, tanto que o próprio Duncan está fazendo conferências sobre o social, entrou na psicologia, a psicologia do social, a sociedade, porque mais do que nunca, o viver em sociedade tem trazido potentes especificidades, né, características para os indivíduos. A gente está tendo aí o Big Brother Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo, onde a gente tem um grupo de pessoas confinadas e um grupo gigantesco, que é uma nação do lado de fora, né, se posicionando, tendo sentimentos, emoções, críticas sobre aquele grupo lá dentro. Cada um carrega dentro de si os seus grupos. E é interessante olhar para um grupo funcionando e podendo ditar moral e regra para esse grupo, né? Não estou falando do programa nem das características, mas do movimento fenomenológico que esse programa traz, né? Então, desde o nascimento a gente participa de grupo e há um diálogo constante entre a busca da identidade individual e a busca da identidade grupal. Quem sou eu e quem sou eu no meio do meu grupo de coleguinhas da escola, quem sou eu dentro da minha família, quem sou eu no grupo do futebol, quem sou eu lá no grupo da academia, quem sou eu quando eu estou no grupo da igreja, quem sou eu quando eu estou no grupo da empresa. Identidade individual e identidade grupal, elas vão dialogando ao longo da vida. Porque coisas que dizemos, fazemos e pensamos sempre vão passar por um crivo de o que, como o grupo ou os grupos aos quais pertenço achariam desse meu comportamento, dessa minha ideia, desse meu sentimento, dessa minha conduta. Tá bom? Beleza? Bom, então a importância da psicologia grupal está justamente nessa influência que a gente tem dos grupos na formação da nossa identidade. É óbvio, não só a gente trabalha com grupos, mas os grupos influenciam na formação da identidade do sujeito. É o que eu digo para vocês, vocês podem ter na frente de vocês, na clínica de vocês, um homem adulto de 30 e poucos anos. Aquele sujeito se constituiu enquanto pessoa, como diria Carl Rogers, né? Autor do Humanismo, em tornar-se pessoa, aquele indivíduo se constituiu enquanto pessoa a partir de pedaços e influências de várias pessoas que ele leva dentro do psiquismo dele, tá? Então, a coletividade forma a individualidade e a individualidade interfere na coletividade e isso é um movimento de retroalimentação até o último suspiro da nossa vida. Se hoje eu decidisse me enfiar numa caverna lá no Himalaia, não, o Himalaia é muito frio, uma caverna e viver o resto da vida afastada da sociedade, ainda assim eu estaria com a sociedade dentro de mim. Não dá para tirar. Você pode até se afastar fisicamente,
né? Por escolhas e motivos variados, né? Mas a sociedade vai dentro de você. Beleza? Tá? Então, aqui o slide fala aquilo que eu já antecipei para vocês. Primeiro, a família, socialização primária. Depois, geralmente, as escolas de educação infantil, né? Hoje em dia, a própria empresa, o primeiro trabalho da gente, são espaços de socialização secundária, sim. Porque quando a gente entra numa nova empresa ou um novo trabalho, a gente precisa se adaptar às regras daquele grupo. Ou ver se as regras desse grupo são possíveis para mim, se eu me adapto a elas. Muitas pessoas entram em trabalhos e não conseguem se adaptar pelo funcionamento da instituição. Pensando na instituição como um indivíduo, aquele indivíduo pode ser assediador, aquele indivíduo pode ter uma tendência a lesar direitos trabalhistas, aquele indivíduo pode ter um temperamento muito tenso, as empresas que têm um clima organizacional extremamente tenso, né? Então, eu vou olhar para aquela empresa, para aquela organização, composta por várias pessoas, como um grande grupo, como uma identidade individual, composta por várias outras. Quando eu vou pensar na empresa. Mas dentro do conceito de empresa estão todas as pessoas e os grupos lá dentro formados. Beleza? Isso vai ficar mais claro mais para frente, tá? Olha lá. Então, sendo assim, é possível afirmar que todo indivíduo é um grupo, pois traz introjetado, pegou de fora e botou para dentro, tornou seu, dentro de si, figuras de influências, pais, irmãos, amigos, familiares, professores, chefias, né? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que foi minha chefia, que eu sou extremamente saudosa dela, e para mim ela foi uma grande influência na minha carreira, uma senhora, hoje, seus 70 e poucos anos, que é uma sumidade na política de assistência social, que me ensinou tudo que eu sei sobre essa política. Então, olha, esse indivíduo vem dentro de mim, e esse indivíduo eu introjetei, inclusive, características dela, mesmo depois de adulta. E me vejo, às vezes, quando eu vou dar uma capacitação sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, vocês tiveram política pública comigo. Eu me vejo com pedaços, fragmentos, né? Introjeção de características dela no trabalho. Características que eu peguei na socialização secundária, quando eu já era uma adulta de 30 e poucos anos. Então, a gente vai a vida inteira influenciando e sendo influenciado pelos grupos. Certo? Maravilha? E olha o que o Davi Zimmermann diz para nós. Vovô Zimmermann. Na verdade, esse era o filho, que já é um vovô hoje. Tinha o Davi pai e o Davi filho, os dois psicanalistas, todos lá do Rio Grande do Sul. O Zimmermann, ele diz o seguinte: todo microgrupo carrega dentro de si a influência dos macrogrupos. O que eu quero dizer com isso? Pensa numa família. Pandemia. Tá? Pandemia pegou, assolou o mundo. Dentro da família, os dois adultos que mantêm o sustento perderam seus empregos. Certo? Concordam comigo que a pandemia está ocorrendo no macrogrupo mundo? Mas vamos pensar, macrogrupo cidade de Piracicaba, certo? Porém, coisas que acontecem nesse macrogrupo Piracicaba influenciam diretamente no microgrupo família, principalmente quando o pai e a mãe ficam desempregados, justamente por causa da pandemia. Essa é uma fala bem concreta para entender a influência de um macrogrupo num microgrupo. Pois bem? Vamos supor que nós tenhamos um casal interracial. Uma mulher preta e um homem branco. Pois bem, eles são um casal, construíram um núcleo familiar, né? Tem lá seus filhos e tudo. E um belo dia eles estão andando na rua e alguém profere ofensas racistas por causa dessa união interracial. Digamos que isso mexa profundamente, de forma extremamente doída, e o que é bem coerente de acontecer, com esta mulher preta e com seus filhos, e com seu esposo. Esse grupo inteiro
está sofrendo uma violência e está sendo influenciado por uma coisa que está no macrogrupo brasileiro, que é uma sociedade estruturalmente racista. Maravilha? A família estava passeando, estava lá na Rua do Porto, tomando um sol, eles iam comer um filhote lá nos restaurantes, estavam curtindo, levando as crianças para passear, e de repente são obrigados a serem agredidos dessa forma tão potente e tão covarde, por influência de uma sociedade estruturalmente racista. Certo? Fica claro? A influência do macrogrupo nos microgrupos. Quer ver outra influência? Uma família composta por 2 mães e seus 3 filhos. Vai tudo bem dentro do lar, até que as crianças entram em idade escolar. E essas crianças vão para a escola, socialização secundária. Lá na escola, chega o dia de todo mundo dizer o nome do papai e da mamãe. Porém, no nosso tempo, existem famílias que só têm a mamãe, famílias que têm só o papai, famílias que têm o vovô e a vovó, famílias que têm mamãe e mamãe, papai e papai. Várias constituições de família. Famílias em que o Joãozinho casou com a Mariazinha, o Joãozinho trouxe os 10 filhos, a Mariazinha os 20. Famílias de recasamento. Buenas. Essas crianças, ao falarem que tem uma construção familiar homoparental, são rechaçadas em sala de aula. E voltam para casa muito sofridas, tendo o primeiro contato com a discriminação pautada de natureza LGBT. Esse macrogrupo, que é uma sociedade LGBT-fóbica, influenciou esse microgrupo familiar? Influenciou. As crianças estavam vivendo bem, se desenvolvendo normalmente até então? Sim. Até o momento que elas vão para o primeiro grupo que frequentam fora da socialização primária, e aquele kit socialização que eles trazem para a família, da família, é posto em xeque com o kit socialização dos outros amiguinhos. E se a escola, que é quem dá o tom entre a minha socialização e a sua, e um espaço em que haja nossa, não fizer manejo, mesma forma se uma criança fosse atacada por racismo ou por outro conteúdo, ou porque a criança veio da região, ou por xenofobia, veio da região norte, nordeste, não sei. Mas o fato é, a macro-sociedade interfere na micro-sociedade. O macrogrupo interfere no microgrupo. Certo? Fica claro? Perguntas até aqui? Ou eu estou sendo muito clara, ou vocês estão dormindo, ou o que houve? Não, foi muito claro. Marina, tem uma dúvida. Pode falar. Eu queria saber se a igreja ou a religião pode ser uma como que você falou? Secundária? Socialização secundária, né? Então, porque às vezes pode bater um choque, né, da realidade dentro de uma igreja e de uma escola. A criança não fica meio confusa? De uma igreja e de um lar, você quer dizer, né? Porque escola também é socialização secundária. Não, eu falo assim, por exemplo, a criança desde pequena começa a acompanhar a religião dos pais. Só que na escola a gente sabe que a realidade é outra. Tem bullying, tem discriminação, a molecada é terrível. E na igreja já é outro tipo de socialização. Você acha que pode ter um choque ali nessa secundária que você falou? Nessas duas secundárias, né? A secundária igreja, a secundária. A igreja sempre vai ser secundária, por mais que a família esteja todo dia na igreja. A primária sempre é a família. O que vem fora da família. Tá, então a igreja é secundária e a escola é secundária também. Aí a criança, na socialização primária, família, segue, por exemplo, parâmetros extremamente específicos de conduta, que são ensinados por aquela igreja. E ele vai para a escola e esses parâmetros de conduta entram em xeque. Né? Pode gerar confusão? Claro que pode. Pode gerar confusão, sim. Pode conflitar, tá? Pode conflitar, sim. Beleza?
Mais alguma pergunta? Pessoal? Então eu vou adiante, tá? Prestem muita atenção nas coisas que eu tô falando, tá, gente? A prova sai daí, do que eu tô falando. Aqui eu quero que vocês prestem atenção em duas expressões. Grupo e grupamento. Grupo. Para vocês gravarem assim, grupo tem algum elemento de coesão. Essas pessoas estão num grupo porque querem algo em comum. Por exemplo, vou pegar o exemplo da igreja. As pessoas vão em determinada igreja porque querem algo em comum. Todo mundo vai até ali para a mesma coisa. Eles não vão ali para comprar pão, para tomar cerveja e ver futebol. Aliás, o Inter está jogando hoje. Eles não vão ali para isso. Eles vão ali para orar, para rezar, para incorporar, para receber numa mesa branca, sei lá. Cada religião tem as suas práticas, né? E todas devem ser respeitadas, beleza? Então, ali há algo que une aquelas pessoas. Eles têm uma sensação de fazerem parte de um mesmo grupo. Da mesma forma, na escola, da mesma forma que na família, da mesma forma num grupo de tratamento grupoterápico, numa empresa. Então, grupo implica em coisas em comum, objetivos em comum. Pelo menos um objetivo de base. A gente vai para a igreja para rezar, seja lá para o que for. A gente vai para a escola para estudar. A gente vai para a academia para treinar, certo? E quando a gente está num ponto de ônibus? Vai pegar um ônibus, mas há alguma coesão ali, cada um vai para um lugar. Então, grupamento é uma junção de pessoas, certo? Um aglomerado de pessoas, sem que elas tenham identificação em comum, objetivos em comum, certo? Elas não têm um encontro continuado que faça ser gerado um laço de relação. Elas estão ali, qualquer um chega, entra na fila, entra no ônibus, vai para algum lugar, depois vai para outro, depois pega outro. As mesmas pessoas que estão na fila, elas não vão se reencontrar, exceto, enfim, né? Mas na minha empresa, pô, mas daí você faz parte do grupo empresa e vocês pegam fretado. Na faculdade vocês fazem da parte da faculdade em Anguera e pegam a mesma van. Vocês são um grupo ali. Pensa uma fila aleatória. Então, grupamento é só uma junção de pessoas. Elas não têm objetivos em comum. Quando a gente chegar aqui no conceito de grupo, vai ficar mais claro. Então, é importante. Agora, se eu pego um grupo de estudantes da Anguera que vão para um congresso em Natal, no Rio Grande do Norte, aí essas pessoas fazem parte de um grupo, elas estão numa fila para entrar naquele ônibus ou naquele avião, né? Vamos de avião para lá, né? E elas têm uma coesão, elas têm uma relação diferente de uma fila ou de um agrupamento qualquer, certo? Bom, vamos adiante. O grupo não é um mero somatório de indivíduos. Ele se constitui como uma nova identidade, com leis, mecanismos próprios e específicos. Vamos começar bem profundão agora, teorias sobre grupos. O que a tia quer dizer com isso para vocês? Tá? Vamos lá prestar atenção aqui. Vou olhar isso aqui, peraí. Então, vamos lá. Um grupo. Grupamento é só lá um bando de gente, um somatório que não tem uma identidade, né, em comum, que não tem leis próprias, específicas. Então, isso aqui é um grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o coordenador está aqui.
Pro, era pra gente estar vendo o que você está desenhando? Seria bom, não é fundamental, mas seria bom. Vocês não estão vendo? Não, é porque eu tô percebendo que você tá escrevendo em algum lugar, né? Então, só para Peraí. saber se era para estar vendo ou não. Tá, é para ver, sim. Deixa eu só ver aqui, porque como eu não tô com vocês na tela, eu não tô vendo para onde tá a minha câmera. Deixa eu ver aqui. Ali, ó. Estão conseguindo ver agora? Não, tá no slides sobre grupos na psicologia. Vocês não conseguem ver a minha imagem pequenininha? Eu tô conseguindo. Eu consigo É ver. só clicar Então, na sou imagem. só eu, desculpa. Clica na imagem, Andressa. Tá? Que daí ela fica maior. Qual? Não tô vendo, gente. Na minha imagem. É isso, né, gente? Agora foi. Obrigada. Isso sempre acontece. Ó, entre esses indivíduos, gente, se deixarem de me ver, vocês me falem, tá? Porque eu tirei da tela agora a minha imagem. Esse aqui, vamos entender que esse é um grupo que está fazendo terapia, tá? Depois nós vamos entender que tipo de terapia é esse. Esse é só um entendimento geral, generalista. Então, esse grupo está fazendo terapia. Esse é o coordenador do grupo, tá? E esse é o grupo. Ele é um grupo misto, tem homens, mulheres, né? Só que se eles estão indo ali para fazer terapia, vamos supor que eles se encontram semanalmente para fazer psicoterapia de orientação psicanalítica de grupo, tá? É tratamento psicoterápico através da modalidade grupal. Isso vai ficar bem claro mais adiante. Esses indivíduos que estão aqui, o Zezinho, a Maria, a Joana, a Patrícia, o Miguel, blá, 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 sei lá, né? Eles têm, nessa constituição de grupo, esse cara inteiro aqui, ó, o grupo, ele tem uma identidade. Ele tem uma identidade. Esse grupo, quando está todo mundo junto, fazendo tratamento psicoterápico, olhando para as suas vidas, uns para os outros, para a vida do outro, através da vida do outro eu pensando na minha, aí o terapeuta faz o manejo dele, e aí eu fico refletindo sobre o que o terapeuta pensou, a maneira que ele pensa, a mesma coisa que esse cara falou e ele é diferente. Nossa, parece que esse jeito do terapeuta pensar é o melhor jeito de pensar sobre isso, que é quando o terapeuta empresta o seu entendimento, o seu mecanismo, o seu aparelho de pensar os pensamentos, para pensar a mesma ideia que o João pensou e o Miguel pensou. Então, o João falou uma coisa e pensou sobre isso, o Miguel falou uma coisa e pensou sobre isso. O João aprendeu com o que o Miguel falou, ou se irritou, seja lá o que for, mas gerou reação. E o Miguel com o que o João, mas aí o terapeuta vem aqui e faz um manejo, um entendimento daquela situação, e eles acabam entendendo que o jeito que o terapeuta mostra para pensar aquele conteúdo é um jeito bom. E eles vão aprendendo a transformar suas vidas, dentre outras coisas, também pela maneira que o terapeuta pensa os pensamentos. E a maneira dele pensar esses pensamentos se torna um exemplo de como pensar. Grosso modo, o manejo do terapeuta, seja na clínica individual ou de grupo, sempre vai ser um modelo para o sujeito. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. O terapeuta pensou que ele pensava com a cabeça dele. O paciente olhou. Pela primeira vez, alguém apresentou um modo diferente de pensar aquilo. Tratamento? Grosso modo? E aí que eu digo que essa matéria vai ser boa, porque a gente vai ver muito manejo clínico. O tratamento, grosso modo, é isso que ele faz. É isso que a gente faz. A gente fica expert. Porque a gente estuda muita teoria e técnica em escutar o que o sujeito diz e pensar como lidar com aquilo de uma forma melhorada. E devolver isso para ele, para que ele pegue isso para a vida dele. E transforme a vida dele para melhor. Pronto, acabou? Pode ir embora. Não, mas isso é fundamental na psicologia. Seja lá onde a gente vai trabalhar. A gente escuta o outro, a gente entende o outro, a gente lê zilhões de teorias, a gente estuda milhares de técnicas, a gente faz estágio para isso.
né? Para a gente poder chegar na frente do outro, refinar a nossa escuta e pensar com ele a melhor maneira de pensar e viver aquilo que ele está vivendo. A melhor maneira para ele, mas também com o saber da gente, que vai no meio do sofrimento, da dor, do caos, da angústia, das defesas do sujeito que chega até nós, ordenar isso, organizar isso, pensar isso com ele. Por isso que eu costumo dizer que hoje em dia, na clínica, que antigamente tem um vídeo meu falando sobre isso, e psicologia é coisa para louco, né? Psicologia há muito tempo deixou de lidar só com psicopatologia. Hoje em dia, quem basicamente lida com psicopatologia, só lida com isso, porque nós também lidamos com isso, também faz parte do nosso campo de trabalho, a psicopatologia mesmo, mas via de regra, quem mais trabalha com isso hoje, basicamente com isso, são os psiquiatras. Porque a gente tem uma medicalização da vida, um excesso de uso de medicamento, numa sociedade extremamente ansiosa que quer resolver tudo o mais rápido possível, sem pensar nos porquês. A melhor coisa para se fazer isso é remédio. É óbvio. É mais rápido, é mais barato, por mais caro que seja o remédio. Mas será que é o melhor? É o mais adequado? Hoje em dia, quem enche os consultórios são pessoas normais, sem psicopatologias de base, mas que estão sofrendo, mas que precisam pensar suas vidas de uma maneira diferente, suas histórias, e que por não lidarem e não trabalharem, podem desenvolver uma psicopatologia. Às vezes a gente recebe um paciente que, se tivesse chegado antes, não tinha feito uma depressão profunda, por exemplo, depressão grave, né? E isso vale para o grupo. Então, veja, aqui entre essas pessoas que estão nesse grupo, fica evidente que há entre eles uma nova identidade. Quando eles estão juntos, porque esse grupo entrou esses, só fica esses, não entra mais ninguém. Quando eles estão juntos com o terapeuta também é parte do grupo, eles formam um indivíduo único, que é o grupo das 19 horas da clínica da professora Karina, vamos dizer. Tá? Cadê o Giz daqui? Eles são o grupo, vamos chamar eles de grupo das 19 horas, tá? Das 19 horas, que é a hora que essa galera vem para a clínica para fazer atendimento em grupo, e eles ficam até às 8h30. Geralmente o atendimento grupal, ele é mais extenso do que o atendimento individual, por motivos óbvios. A gente tem muita gente para se manifestar, falar, participar do grupo, né? Enfim, então, eles são uma identidade à parte. Quando tem só esse separado, ele não é o grupo. Se eu deixar todo mundo e tirar o Miguel, não vai ser o grupo. E o Miguel sozinho não é o grupo. Porque o grupo só é essa identidade quando estão todas as partes juntas. Isso tem a ver com a Gestalt. Lembra da Gestalt? Vocês tiveram história da psicologia comigo. A Gestalt é aquela linha que, grosso modo, fala que o todo é maior do que as partes separadas. O grupo é maior, é o indivíduo à parte do que cada um dos seus membros separados. Lembram? Telha, tijolo, areia, vergalhão, cimento constrói uma casa. Mas não são uma casa. Uma casa precisa juntar tudo, tá tudo ali. Mas uma casa é uma casa e esses materiais de construção são materiais de construção. Embora a casa seja constituída pelos materiais, a casa é um indivíduo diferente desses materiais separados. Fica claro, eu quero que esses conceitos fiquem claros para vocês, assim, ó, como a água de Maragogi, onde eu passei minhas férias esse ano. Ai, que loucura. Vamos lá, não percam o foco. Entenderam? Isso é um grupo. Isso não é um grupamento. É um grupo. Aqui tem mecanismo de funcionamento, tem regra, tá? Eles têm regras dele. O grupo das 19 certamente não é igual ao grupo das 20 e 30, que pode ser um grupo de orientação psicanalítica, uma grupoterapia de orientação psicanalítica. Começa um grupo às 8h30, coitado desse terapeuta, ele sai de um grupo e já entra no outro, mas é outro terapeuta nesse grupo aqui, tá?
ele não vai ser o mesmo indivíduo que esse aqui. Maravilha? Então, esse aqui tem regras, eles têm coisas em comuns, eles têm mecanismos próprios de funcionamento. Aí, lá pelas tantas, a gente descobre que o João costuma soltar farpas com o Miguel, tá? E o terapeuta tem que interferir, fazer uma leitura dessa conduta do João e faz do Miguel, e faz aí as interpretações. E tudo isso, esse bafão todo, acontece aqui no meio, que é o que a gente vai chamar de campo grupal. Conceito importantíssimo para essa disciplina. Esses são os conceitos de base e tem que ficar muito bem fixados. Tá bom? Vamos adiante. Então, aqui todos os integrantes do grupo estão reunidos, face a face, em torno de uma tarefa com um objetivo em comum. Eles querem fazer terapia de grupo. Tá todo mundo ali para isso. Ninguém foi ali para tomar uma cervejinha. Oi? Cerveja, estava te ajudando. Eu queria estar pensando na marca, mas não veio. Uma Heineken. minha preferida. Vai tomar uma Baden gelada? Ô, Pro, o campo grupal é o coordenador? Não, o campo grupal é esse. Ou é tudo? É. É o todo? Eu faço aqui, ó, onde se dá, onde tá. Onde se dá. o seu lixinho, tá? Lixinho eu tô falando para vocês marcarem, mas não tem só lixo, tem coisa boa também. Cada um deposita esse espaço onde eles dialogam, discordam, se atacam, o terapeuta age. Isso acontece aqui, ó, é o campo grupal. É diferente de setting ou enquadre. O campo é isso aqui, ó. É o lugar onde todo mundo joga na fogueira aquilo que tem para dizer. E é nesse campo, por exemplo, quando tem duas pessoas que estão conversando, em torno delas há um campo de comunicação, onde se dá a comunicação, onde se dá a relação. E a ideia de campo grupal é exatamente essa. É aqui que se dá a relação. É nesse meio aqui. Todo mundo pense bem nessa ideia mesmo, uma fogueira que cada um vai jogando um pedaço de galho para aumentar o fogo, tá? Por hora, a gente precisa lembrar de campo, é isso, tá bom? Mais para frente, nós temos o semestre inteiro, mais para frente isso vai ficar muito evidente e claro, cada vez mais claro. Ao ponto de, no meio da disciplina, vocês se referirem, professora, mas como é que o campo, não sei o quê, vai ficar, ó, maravilha, tá bom? Outra coisa importante, para qualquer tipo de grupo, seja na clínica, seja no CAP, seja no CREAS, seja numa empresa, é nunca juntar um número excedente de pessoas que o terapeuta não vai dar conta de fazer manejo, tá? Não, bota aí 60 pessoas, eu dou conta de manejar o grupo. Cara pálida, qual é o objetivo desse grupo? Porque se ele for um grupo psicoterapêutico de orientação analítica, você jamais vai agrupar esse tanto de gente. Como é que você vai dar atenção para esse tanto de gente, né, junto? Mas eu quero só passar uma explanação, tudo bem. Ou se for um treinamento, tá bom. Mas daí se for um treinamento é porque a pessoa está coordenando aquele grupo, ela sabe que ela dá conta de coordenar 60 pessoas. Mas, por exemplo, um tratamento clínico, psicoterápico, de orientação psicanalítica, um grupo terapêutico, aqui no caso, não se agrupa tanta gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a quantidade de pessoas que você agrupa, tá? Porque, veja, se eu tiver muita gente além do que é o indicado para aquele grupo, os principais elementos de um grupo vai ficar prejudicado, que é a comunicação, tá? Vai ficar prejudicado, claro. As pessoas não vão se escutar, todos não vão se escutar, todos não vão ser ouvidos, o terapeuta não vai conseguir manejar todo mundo e você vai ter que fazer um grupo de 10 horas, né? E aí todo mundo vai ficar exausto e o objetivo do grupo vai se perder. A gente também tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Outra coisa, deve haver o que a gente chama. Eu tirei da tela a apresentação, né, gente? Sim. Tá. Deixa eu dividir agora com vocês aqui. Tá. Estão vendo?
Tá vendo o slide? Sim. Tá. Olha só. Aqui é um conceito bem importante. E é o conceito de enquadre. Tá? Essa aula, a aula que vem, a outra, eu vou com muita calma com vocês, porque como são fundamentos, eu quero que vocês fixem bem. Bom, próximo conceito é o conceito de enquadre. Vocês já viram, provavelmente, o conceito de setting. Já viram? Setting. Sim. Tá. O que é o setting? Quem se arrisca a falar? Se eu disser que vale nota... O que é o setting? Setting terapêutico. Isso. Local de atendimento do paciente, do terapeuta com o paciente. Também. Estrutura do... sei lá. Isso seria a estrutura? Estrutura física, você está falando? Também, ou a forma que está organizado, o acompanhamento, tudo. Eu acho que além da estrutura física, é todo o vínculo com o paciente, não é? Uhum. Sim. Eu entendi na aula que nós tivemos que o setting ele pode ser criado, ele é criado pelo terapeuta e pelo paciente. Não sei se eu estou viajando. Sim, sim. Sim, estou viajando ou é isso? Também. Não, é isso também. Todos acertaram até agora, ninguém errou. O setting é tudo isso. O setting é desde o momento que eu pego que o paciente pega o telefone, hoje em dia vem pelo WhatsApp, vem pelo Instagram. Os meus últimos pacientes me chamaram no direct do Instagram, né? Desde o primeiro contato que eu tenho com o paciente, para a combinação da primeira sessão, o valor dos honorários, o espaço físico, a relação, né, a troca, né, a transferência contra transferência, aquele espaço ali dentro do pensamento do paciente e do pensamento do terapeuta. Setting é o encontro e tudo que envolve o encontro. Desde as combinações de quando a gente vai tirar férias, de como é que é o pagamento, o valor da sessão, tudo é setting. Tá? Então, vocês foram brilhantes, porque cada um trouxe um elemento do setting, tá? E é, sim, a relação terapeuta-paciente, tá? Vejam, os grupos é a mesma coisa, tá? A gente também tem um setting, é um pouco diferente, porque a gente vai agrupar as pessoas, ou as pessoas, depende de que grupo a gente está falando, de onde a gente está falando, mas vamos tomar um grupo de psicoterapia psicanalítica de grupo, tá bom? Bem específico, bem de tratamento clínico, mais grupal, tá? Existem pessoas, por exemplo, se eu vou fazer um grupo com adolescentes, eu preciso me atentar, por isso que a gente estuda também psicologia do desenvolvimento. Eu posso agrupar um adolescente de 12 anos com um adolescente de 17 anos? Né? Será? Esse grupo terapêutico, ele vai funcionar bem? Eu preciso entender quais os meus objetivos com esse grupo e se é adequado eu juntar um adolescente de 12 anos com um adolescente de 17 anos. O de 12 está vivendo uma série de questões e o de 17 está vivendo outras. Então, a gente precisa pensar. Esses critérios de agrupamento, né? Eu não vou usar a palavra agrupamento. Esses critérios de seleção para o grupo, né? Eles devem se atentar qual o objetivo desse grupo, né? O que ele se propõe. Ele é um grupo de trabalho operativo centrado numa tarefa, por exemplo, melhorar a nossa comunicação na empresa, ou ele é um grupo terapêutico, psicoterápico, né? De orientação analítica ou de orientação cognitiva comportamental ou de orientação humanista, né? Pode ser gestáltica. Então, na hora de eu agrupar, eu vou ter que pensar muito bem como é que eu junto essas pessoas, para que eu junto. Por exemplo, temos lá o CAPS, deixa eu pensar, Bela Vista,
E lá no CAPS Bela Vista constatou-se um número grande de gestantes com quadro de depressão. Pelas tantas, a psicóloga do CAPS Bela Vista diz, vamos fazer um grupo operativo, vocês já vão entender, logo vocês vão entender o que é, centrado na tarefa. O grupo operativo ele é centrado numa tarefa, e através da execução da tarefa, os indivíduos vão tendo aquisição, né? Vão ganhando coisas, vão aprendendo coisas. Vamos fazer um grupo operativo com essas gestantes, com a presença de uma doula, e eu que sou psicóloga, e vamos falar dos cuidados das mulheres com elas mesmas, a percepção dela dos seus filhos, como é que ficam os sintomas psiquiátricos agora em face da gestação. Vamos trabalhar essas mulheres com psicopatologias, né? E que estão gestando em grupos. Vamos trabalhar melhor. A psicóloga orienta das questões psi e a doula fala lá dos elementos da lide com a gestação, com o bebê, com a família, né? E aí a gente agrupa, junta essas pessoas. Desde o momento que o pessoal do CAPS começa a chamar as usuárias do serviço, até a sala que vão escolher para fazer, não, nós vamos fazer esse grupo embaixo de uma árvore, super grande que a gente tem aqui, é super confortável, tem tudo a ver. Maravilha! Isso é setting. Né? Esse grupo vai funcionar a cada 15 dias, ele é gratuito, porque ele é um grupo numa unidade pública de saúde mental. Isso também é enquadre, isso também é setting. Então, aqui para nós, o enquadre é sinônimo de setting. Enquadre e setting, para nós aqui no entendimento de grupo, é a mesma coisa. Então, eu vou dizer para vocês, bom, feito o enquadre, ou seja, o grupo, o setting já está estabelecido, né? Todo mundo já se comunicou, já chamou, já agrupou, sabe as regras. Por exemplo, um grupo psicoterapêutico, como esse que eu falei para vocês, os indivíduos não podem ficar tendo conversinhas paralelas antes de entrar para o grupo. E nem ficar se agrupando fora do grupo para ficar falando do grupo. Quando isso acontece, é muito maluco. Eu trabalhei muito com grupos. Isso chega no coordenador, porque alguém vai falar, vai trazer. E aí a gente vai entender um outro conceito que é muito importante para nós aqui. Todo grupo tem uma força aqui, ó. Todo grupo vai ter uma força para a evolução, para o crescimento, para chegar no seu objetivo, e uma força para que não evolua. Isso parece loucura, mas isso sempre acontece. O grupo, por vezes, vai funcionar em momentos em que o grupo, em tese, está todo mundo ali porque quer se tratar, por exemplo. Mas alguns sujeitos vão portar a voz dessa força que vai tentar fazer com que o grupo não evolua, não vá adiante, não alcance o seu objetivo. Da mesma forma que tem outros momentos em que o grupo vai, ou alguns indivíduos vão funcionar impulsionando em direção à evolução do grupo. Conforme a gente for estudando os fenômenos que acontecem, a manipulação, o uso de defesas do ego, a gente vai perceber melhor essa força que quer que o grupo evolua e atinja seu objetivo, e essa força que não quer. E essas forças, elas ficam o tempo todo assim no grupo. E o terapeuta precisa saber disso, porque isso é real, é forte e acontece. Tá? Por isso que eu disse para vocês, fixem muito bem os fundamentos. Porque se vocês estiverem conduzindo um grupo com gestantes no CAPS, ou de alcoolistas no CAPS AD, ou você estiver trabalhando com um grupo de trabalhadores lá do chão de fábrica da Caterpillar, né? Essas regras gerais, elas vão valer para qualquer um dos grupos. Certo? Beleza? Perguntas até aqui? Por enquanto. Pode falar mais alto. Alguém falou alguma coisa? Não, falei que tranquilo por enquanto. Maravilha. Então, vamos lá. Isso aqui é um conceito muito importante que a gente vai aprofundar ao longo da disciplina. Logo agora, nas primeiras aulas, a gente vai aprofundar. Nunca esqueçam. Nossa, que esquisito, né, professora? Lembrem, nós temos resistências.
Nós usamos mecanismos de defesa. Às vezes, eu não quero descobrir o que o terapeuta está querendo me fazer ver. E aí eu quero que esse grupo desande mesmo. Eu quero que não vá para frente. Eu quero mais é burlar as regras do SET, para que a gente não alcance o objetivo. Porque eu não quero lidar, sei lá, a minha relação com figuras de autoridade, que está quase explodindo dentro desse grupo, porque o terapeuta está fazendo manejo, mais cedo ou mais tarde, eu vou explodir, eu tenho que lidar com esse conteúdo. Aí eu pego e tento sabotar a autoridade do terapeuta. E lá nos corredores, antes de entrar para a sala, para o atendimento, eu fico criando conversinha e conchavo com os membros do grupo contra o terapeuta, para jogar os outros membros contra a autoridade do terapeuta. Porque eu não quero lidar com a grande dificuldade que eu tenho para lidar com figuras de autoridade, porque me representa uma relação que eu tive com... Entendeu? Como é que a coisa vai se desdobrando? Então, eu posso fazer o que a gente chama de acting out. Já ouviram isso também. Tiveram disciplina com a minha amiga Pitirilli, a Cláudia Pitirilli, ouviram falar em acting out. Então, eu começo a atuar no grupo. Atuação. Começa a fazer coisa errada para desandar a maionese do grupo. Começa a fazer merda para ver se desanda tudo, porque eu não quero enxergar as coisas dolorosas. Eu estou com as minhas defesas egóicas totalmente erguidas, tá? Isso acontece muito. Inconsciente, Pro? Às vezes inconsciente, muitas vezes inconsciente, e às vezes consciente. Às vezes propositalmente, mas sem entender exatamente que aspectos estão envolvidos, podendo ser até pré-consciente. O conteúdo já está quase vindo para a consciência, mas ainda não veio. Mas eu tenho a sensação que eu tenho que tentar sabotar esse grupo. Que aí já está mais perto, já está aqui, ó, vindo à tona. Só que eu uso as minhas repressões, minhas defesas do ego para deixar isso lá embaixo. Tome sacanear o grupo, para ver se ele perde coesão, para ver se ele desanda mesmo, mas se o coordenador for bom, ele toreia esse indivíduo, ele vira isso, ele maneja isso e ele ainda mostra para ele que ele está com medo. A chance dele se desmantelar na frente dos outros vai depender se ele tem alguma estrutura de personalidade antissocial, ou as estruturas que têm tendência a manipular, estruturas que não têm culpa, né? Ele pode atacar o grupo, detonar o grupo e se mandar sem dó nem piedade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quem a gente agrupa, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Quem a gente junta num grupo, tá? Quando a gente vai fazer a seleção, tá? Das pessoas que vão participar de um grupo. Certo? Professora, Pode perguntar. qual seria o nome desse termo que você comentou sobre essa recaída? O acting out? Isso, obrigada. CTING, né? Acting out. Nossa, Pro, eu não lembro dela ter... Não lembro disso. Não lembra? Não. É atuação. Talvez a Cláudia tenha usado a expressão atuação. Aí o indivíduo atuou o conflito. É a mesma coisa. Né? Que é, de alguma forma, pegar o seu conflito e aqui agora, manifestar uma conduta, um pensamento ou uma ideia que tem a ver com o seu conflito. Por exemplo, um antissocial, né? Antissocial, não vou chamar de psicopata, vou chamar de antissocial, que são quadros diferentes. Mais pra frente a gente vai ver isso. O antissocial, ele tá lá, tá participando do grupo e tal, mas ele não consegue não lesar o outro. Lá pelas tantas, ele precisa fomentar alguma coisa para lesar os outros. Aí ele vai lá e cria uma mentira. Essa mentira que ele criou, né? Essa celeuma que ele semeou, foi um acting out. Ele atuou, ele pegou um conflito das características dele e cometeu um ato concreto, direto, existente, que lesou o grupo. Ele atuou. É como se ele exercitasse o conflito. É o conflito acontecendo na prática, o acting. Fica claro?
Sim, ficou claro. O que eu fiquei pensando agora que você falou que tem que tomar cuidado na hora de formar o grupo, né? E na questão de quantidade também. Isso tudo a gente vai sentindo, isso tudo é feito através de uma anamnese, tipo, que nem vou pôr tal pessoa junto com tal pessoa, uma pré-anamnese antes. Como que a gente toma esse cuidado? Tá. Depende de onde. Quando a gente for olhando os tipos de grupo, principalmente o grupo terapêutico e o grupo operativo, e os grupos que vêm a partir desses dois grandes grupos, né? A gente vai perceber que cada formação de grupo, né? Cada formação de um grupo vai ter a influência do lugar onde eu estou trabalhando. Concorda comigo que fazer um grupo numa empresa é diferente de fazer um grupo num CAPS, né? Um CAPS AD, por exemplo. Então, cada lugar vai ter o seu propósito, vai ter o porquê da formação daquele grupo e um conhecimento prévio do coordenador sobre as pessoas que vão compor esse grupo, né? Se alguém chega para ti lá na empresa e diz assim, estamos com um grande problema de comunicação no setor de controle de qualidade, por exemplo, do turno da noite. Bom, você vai se informar sobre esses conflitos desse grupo, a equipe do controle de qualidade da noite. Você vai buscar informações para conhecer o que está acontecendo e, a partir daí, você vai dispor de técnicas da psicologia, instrumentos da psicologia, para entender que conflito é esse, quem são essas partes, para então compor o indivíduo grupo, né? Você vai tentar entender sempre mais daqueles fatos, para entender se carece um atendimento individual com cada membro, antes de juntá-los, para você ver o ponto de vista de cada um. Será que é possível fazer isso? Quantas pessoas temos nesse setor? O setor de controle de qualidade da noite é composto por 6 pessoas. Dá para fazer atendimento individual de cada um, para entender o que está pegando e depois propor para essas pessoas a formação de um grupo centrado na tarefa de melhorar a nossa comunicação no ambiente organizacional, tá? Diferente da clínica. Na clínica, por exemplo, vamos supor que eu vou falar de um grupo psicanalítico, de grupoterapia de orientação psicanalítica com adolescentes. E eu tenho a minha clínica. E é sabido que eu sou uma excelente psicóloga para trabalhar com adolescentes em grupo. Eu dou conta. Corajosa. Eu adoro adolescentes, tá? Bom, é a minha clínica? É. As pessoas vêm buscar a minha clínica como? O setting já acontecendo, o enquadre. As pessoas vêm buscar a minha clínica através de encaminhamentos de colegas que são médicos, que atenderam adolescente. A mãe falou para ele assim, tem uma psicóloga que trabalha com um grupo de adolescente, funciona super bem. Tem um monte de paciente meu que vai lá, vou te passar o contato. Passou o contato, chega na minha clínica. Na minha clínica, eu vou ter os meus procedimentos. Karina, temos 5 adolescentes que estão aguardando para avaliação para ver se eles podem formar um grupo. Opa, legal, que idades eles têm? Tem um com 15, 2 com 16, 1 com 17 e um com 14, enfim, formou lá 6 adolescentes. Bom, eles têm idades agrupáveis, eu conheço a técnica e a teoria, sei que essas idades são agrupáveis. Bom, eu vou fazer um primeiro atendimento com esses com os responsáveis desses adolescentes, com eles juntos. Eu decidi que eu vou fazer um atendimento de triagem, que eu posso chamar de triagem, onde vai estar o adolescente e os responsáveis. Aí vamos entender aí que desejo é esse do grupo, de onde vem isso, como é que isso se deu, já aproveito, já conheço a família, e vou lá. E aí separo lá os meus adolescentes, esses aqui são agrupáveis. Pronto, vou fazer grupo com esses aqui. Esse aqui eu vou atender no individual. Ele está atuando demais, está usando muita droga, está tocando terror, o fogo no parquinho, e eu acho que juntar esse aqui com os outros não vai ser bom. Aí pronto, eu vou atender 5 em grupo e 1 individualmente. Quem sabe um dia, eu trabalhando no individual, ele possa vir a compor algum grupo. Fechou? Ficou claro? Super claro, obrigada. Beleza. Tá bom, meus amigos? Vamos adiante. Então lembrem,
o grupo assume uma nova identidade. Mas eu, enquanto terapeuta, não vou olhar as pessoas como uma coisa indiferenciada. Eu vou não só olhar, mas manejar cada indivíduo, ora naquilo que ele tem de peculiar só dele, e ora entendendo ele no contexto desse grupo e dos outros grupos que ele faz parte. Então, sim, o grupo constitui um indivíduo único, novo, que é o grupo das 19 horas. Mas ele é composto por indivíduos. Tá bom? Esse grupo é o sujeito, mas tem as partes. Na hora de eu manejar, de eu entender, eu vou olhar para eles nas suas características peculiares, individuais, eu vou ver os microsistemas de relação, o João com o Miguel com a Carla com a Sabrina, porque as pessoas dentro dos grupos, quando a gente forma grupos, assim, terapêuticos, né, como esse que eu exemplifiquei aqui, eles vão estabelecer, um vai gerando uma impressão no outro, eu achei tão, uma cara entojado, aquele cara X, também não gostei, não, eu já gostei, e as pessoas vão tendo as suas impressões, construindo, né, as suas impressões, as suas expectativas, e com o tempo isso vai se confirmando ou refutando. E as pessoas vão estabelecendo uma relação grupal e relações colaterais, microsistemas relacionais, que podem agir de uma forma positiva ou não. Podem haver alianças entre esses membros, que podem estar a serviço dessa força que bota o grupo para baixo. Certo? Fiquem tranquilos. Isso vai ficar muito mais claro nas próximas aulas. Mas, a princípio, o que eu preciso que vocês fixem é que, sim, existe esse jogo de forças para o crescimento, para a evolução e para a involução do grupo. Certo? Falei de acting, a identidade grupal própria, mas também para a gente prestar atenção nas características dos indivíduos. A gente, enquanto coordenador, tem que fazer que os indivíduos percebam que a gente percebe eles também enquanto sujeito único, mas também os percebe fazendo parte de um grande grupo. Então, a gente, na hora de trabalhar esse manejo, seja lá onde a gente for fazer esse grupo, a gente precisa estar atento a isso, tá bom? Aqui fala de uns grupos de Bion, não vou explanar isso agora, eu quero voltar nisso mais adiante, tá? Bom, entre os indivíduos que compõem um grupo, é comum que haja sempre uma interação afetiva. Com o tempo, se esse grupo se encontra de forma continuada, o mesmo grupo, seja lá para qual objetivo, vão se formando laços de afeto. Afeto positivo e afeto negativo. As pessoas vão se vinculando, se atacando, se acolhendo, sendo solidárias, sendo adversariais, isso tudo, afetos vão vindo à tona nessa relação. E isso é assim. Evidentemente que se eu estou num grupo de uma empresa, mesmo num grupo de uma organização, lá pelas tantas, se tu encontra com o mesmo grupo, para melhora da comunicação, por exemplo. Esse grupo do controle de qualidade. Aos poucos, esse encontro sistemático para trabalhar a comunicação, ele vai fazendo as questões afetivas virem à tona, as pessoas vão interagir com afetos positivos, afetos negativos, né? Isso vai acontecer. É inerente a um grupo continuado, tá? Vão haver posições e papéis dentro desse grupo continuado, isso a gente vai ver mais adiante, mas papéis, aquele que é o bode expiatório. Todo mundo pisou na jaca, mas a culpa é do Valdir, né? Então, é aquele onde todo mundo pega o seu lixão, coloca nele e diz, olha ele sendo um lixo. E aí eu não olho para o meu lixo. O papel do bode é esse. É ser sacrificado no altar, né? É o bode que vai para expiação, beleza? Então, tem papéis variados, né? E isso a gente vai ver muito bem numa aula quase que só específica sobre papéis, comunicação, que a gente vai ter, tá? Olha lá, e aí nesse campo, lembrem aquele desenho que eu tinha feito? Disse, isso aqui é o campo, fiz uma riscalhada. Naquele campo, que é o lugar, a fogueira onde cada um joga o seu graveto, vão ser demonstradas pelas pessoas
Fantasias, ansiedades, mecanismos de defesas, funções psíquicas. A minha memória vai falhar na hora que eu for falar uma coisa, eu vou usar a repressão, olha o mecanismo de defesa. Ó, a função a função do ego, memória, né? Falhando, porque eu usei um mecanismo de defesa, né? A negação, por exemplo, para não deixar que venha à tona um conteúdo que eu queria evocar na memória. Isso é uma repressão, vamos dizer assim, do meu ego não querendo que certos assuntos venham à tona. Porque, da mesma forma que a gente quer melhorar, a gente não quer lidar com os conteúdos que trazem sofrimento, desconforto, ansiedade, angústia e tudo mais. E tudo isso, as fantasias, ai, eu acho que o fulano falou isso, que ele tá querendo dizer isso é para mim, viu? E aí, várias fantasias. A fantasia, por exemplo, de que o coordenador está enamorado. Isso pode acontecer, né? Às vezes pode acontecer de verdade, né? Isso é motivo para perder o CRP, né, gente? Mas, muitas vezes, isso é uma fantasia. É uma fantasia que é uma reprodução de fantasias anteriores que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, um membro do grupo que quer sempre ser aquele... o bonzinho, o que o terapeuta sempre vai gostar de mim, porque eu sou legal, sou proativa, sou cooperativa e eu estou reproduzindo aqui uma relação que eu trago em tese da minha família, por exemplo. Né? Isso vai aparecer ali. E lá pelas tantas, essa necessidade de acertar sempre, ser reconhecido, né? Que é um padrão que a pessoa repete vida fora, vai ser percebido pelo coordenador do grupo, ou mesmo vai ser apontado por membros. É aí que dá o entrevero, o dedo no olho, o chute nas canelas, e começa o bafão, o fogo no parquinho no setting, tá? É assim, é assim. Trabalhar com um grupo é fácil, professora? Não, não é fácil. É difícil? Também não. Depois que a gente absorve o conhecimento, o conteúdo teórico, técnico, pratica, supervisiona, é uma maravilha trabalhar com grupos. Tá certo? Buenas! Slide número 7. Semana que vem a gente continua, tá? Leiam. Porque uma outra coisa que eu não falei para vocês, mas em qualquer dia, se me der vontade, eu aplico trabalhinho, que é para a gente pegar a galera que está faltando demais. Então, semana que vem, se me der vontade de fazer um trabalho sobre isso, e trabalho feito na aula, na hora, para entregar no dia. Quem não entregou e não fez, não tem outra chance. Só se trouxer atestado médico. Beleza? Vamos descansar? 9 horas, britânica, conforme combinado. Acabamos a lâmina 7, semana que vem a gente parte da 8. Vai ter mais material para vocês lerem, leiam, tá? Pelo menos uma parte, porque a gente vai acabar isso aqui e já vai começar as técnicas. Estão vendo teorias e vão começar as técnicas na segunda metade da aula que vem. Perguntas? Perguntas? Podem falar. Ô, Karina. Pode falar. Eu tive um probleminha no começo da aula, eu fiquei sem energia em casa, então não peguei o começo quando você explicou a respeito do trabalho. Você pode dar uma repassada assim por cima, que eu vi o slide lá que postaram no grupo, mas eu gostaria de ouvir uma explicação assim bem básica mesmo. Tá. O trabalho é para vocês fazerem uma pesquisa aprofundada de como vocês vão receber no e-mail, tá? Eu acho até que é isso que você está falando, foi passado. É uma pesquisa aprofundada. Vocês vão escolher uma linha e vão pesquisar como essa linha trabalha com grupos. Quais são os conceitos teóricos que ela tem, tá? Vão dar exemplos de grupos que se pode trabalhar com aquela linha. Eu quero fundamentos teóricos. A comportamental trabalha com o conceito de exposição ao estímulo. Quando trabalha nos grupos, ela também usa esse conceito da seguinte forma. É uma pesquisa. Eu quero que vocês façam em duplas. Se fizerem mais do que duplas, o desconto vai ser brutal na nota. Se fizerem individual, vai haver desconto, mas menor, tá certo? Maravilha, prefiro até que se não conseguirem formar duplas, duplas e duplas, que façam individual, mas venham falar comigo, tá? Porque eu não sei quantos são exatamente, mas nunca dá um número certinho, né, para formar só duplas. Mas trios, ou individual ou em dupla, mas eu estou pedindo em dupla.
Se fizer individual, tem um descontinho. Se fizer em trio, vai ter muito desconto. Mas muito. E aí é o seguinte, vão ter que fazer isso. Vocês vão receber essa orientação, quais são as linhas, tá? Trabalho substancial, muito cuidado com a língua portuguesa. Eu vou te contar nota. Às vezes eu recebo alguns trabalhos onde eu não consigo sequer entender a ideia que está contida nos parágrafos. Se isso acontecer, vão perder muita nota, porque daqui para frente, quinto semestre, eu não posso ter tolerância. A gente vai escrever muito na nossa carreira. Muito. Qualquer lugar que vocês vão fazer relatório. Semana passada, eu fui olhar um processo, um laudo de uma psicóloga que está fazendo acompanhamento. Nem era um laudo, era uma declaração, um dos documentos oficiais. Era uma declaração. A declaração da psicóloga tinha tanto erro na formação das frases. Não era erro em escrever as palavras, era erro em montar a frase. Que em vários momentos... Eu achei que a colega ficou nervosa de responder para o juiz. Eu espero que seja isso. E aí ela respondeu. Então, assim, não dá. Né? A gente vai produzir documentos ao longo da carreira, esses documentos vão ser mandados para lugares, ou mesmo vão ficar para os nossos trabalhos, e a gente precisa escrever direito, tá bom? Se quiserem depois indicações de professores de língua portuguesa online, eu voltei a fazer aulas, né, de língua portuguesa online para algumas questões específicas, né, e eu posso indicar o professor que eu faço aula, tá? Maravilha? Mas, assim, plágio, nem pensar. Se eu pegar plágio, eu já falei, eu passo em 3 programas, né? A Juliana passa para mim em 3 programas e me entrega os trabalhos já com alguns apontamentos. Depois eu passo de novo os programas para confirmar se o que ela me indicou é real, né? Eu sei que há como plagiar. Tem gente que compra trabalho, né? Bom, aí eu jamais vou poder alcançar isso. Realmente é algo que eu nem quero correr atrás. Tá bom? Saudades que eu estava de vocês. A aula foi gravada. Vou subir para o meu canal no YouTube amanhã à tarde, tá? Porque amanhã de manhã eu dou essa mesma aula para a turma da manhã. Então, amanhã à tarde, as 2 aulas, essa que eu estou dando para vocês e a que eu vou dar amanhã para eles, vai subir para o meu canal. Psicóloga Karina Sabedotti. Tá? Não está mais como professora, agora está como psicóloga Karina Sabedotti. E aí tem vídeo novo lá, quem quiser, agora que estamos sem trabalho. Outra coisa, quem gosta de psicologia jurídica, o curso da professora está no ar. Restam poucas vagas, mas nós ainda temos. Eu estou priorizando os alunos para poderem ocupar as vagas, tá? Então, quem tiver interesse, olhe lá no meu Instagram, tá? O curso está muito bom e bem acessível, e conversem com a Juliana sobre, ela vai mandar a relação dos conteúdos e o preço do curso, tá bom? Perguntas? Então tá bom. Ó, aconteça o que acontecer, eu sempre vou usar esse link. Então, se houvesse, tem que entrar pelo AVA. Não, na aula da professora Karina, não. Tá, mas a coordenadora falou que tem que entrar pelo AVA. Não, porque eu já combinei com a coordenadora que eu vou usar o mesmo link do início ao fim, para não haver confusão. Tá certo? Beijo a todos, até a semana que vem. Descansem e leiam o restante dos slides e o texto para a próxima aula, que é o capítulo 2 desse livro do Davi Zimmermann, que foi para vocês por e-mail e que já está no AVA. Um abraço, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui, peraí.